Você apertou o play, mas talvez nem saiba o porquê. Talvez algo em você tenha sentido o chamado sem conseguir explicar. Talvez você esteja em silêncio há dias ou semanas. Talvez você esteja cercado de pessoas, mas se sentindo absolutamente sozinho. Talvez esteja esperando um sinal, uma resposta, uma voz. E o que encontrou foi esse vídeo e esse silêncio. Um silêncio que dói, que pulsa, que parece te perguntar: você está ouvindo? Talvez seja exatamente esse o ponto. Talvez Deus não fale como a gente espera. Talvez a vida não responda com frases claras, milagres evidentes, mensagens celestes. Talvez a linguagem divina seja o vazio, o eco, a pausa, o intervalo entre uma dor e outra. E se for assim, talvez o que você está chamando de abandono seja, na verdade, uma forma mais sutil de cuidado. Porque há silêncios que gritam verdades que nenhuma palavra conseguiria carregar. Você já sentiu que tudo parou? Que o tempo desacelerou? Que as mensagens cessaram? Que até sua vontade de pedir ajuda desapareceu? Já teve a sensação de estar suspenso no ar, sem chão, sem direção, apenas ali, flutuando no incerto? Carl Jung dizia que esse estado de suspensão é muitas vezes o início de um despertar, porque é justamente quando perdemos o controle que somos obrigados a escutar com profundidade, não com os ouvidos, mas com a alma. Há momentos em que a vida cala para que a gente possa finalmente se ouvir, e escutar a si mesmo pode ser aterrorizante. É no silêncio que vêm os fantasmas, as perguntas sem resposta, as dores antigas que você tentou engavetar, os traumas que você achou que tinha superado. Tudo retorna, porque o silêncio não é ausência, é espelho. E diante desse espelho, não dá mais para fugir. Só resta olhar. Você não precisa de ninguém para se curar. Isso pode parecer duro, solitário, mas é ao mesmo tempo a notícia mais libertadora que você poderia receber, porque não depende de mais ninguém, porque a chave está aí dentro. E sim, pode doer. Pode parecer impossível, mas é possível. Você está aqui, está respirando, está escutando, e se está escutando, é porque algo em você ainda quer viver, ainda quer entender, ainda quer se libertar. Não se engane achando que essa dor é sinal de fraqueza. Ela é sinal de vida, sinal de que algo ainda pulsa, sinal de que você não desistiu completamente. Mesmo sem saber como, você ainda está buscando, ainda está sustentando o que é insuportável. E isso, por si só, já é um milagre. Já é coragem, já é fé, mesmo que você ache que perdeu a fé. Porque fé também é continuar andando quando não há mais chão. É continuar sentindo, mesmo quando tudo parece morto por dentro. Esse vídeo não vai te dar respostas prontas, porque talvez você não precise de respostas agora. Precise apenas ser escutado. E antes de ser escutado por alguém, você precisa se escutar. Você precisa reconhecer sua dor sem julgamento, seu silêncio sem culpa, sua confusão sem pressa. Esse vídeo é um convite à escuta. Não à escuta passiva, superficial, ansiosa por soluções, mas à escuta profunda, radical, compassiva, a escuta que transforma. Você não está quebrado, você está sendo refeito. O que está acontecendo com você pode parecer o fim, mas talvez seja só o começo. O começo de uma versão mais verdadeira, mais inteira, mais sua. E esse começo raramente vem com luz. Ele vem assim, em silêncio, em dor, em solidão. Porque o nascimento da alma exige escuridão, exige recolhimento, exige que tudo o que não é essencial caia, para que o essencial finalmente apareça. Deus está nesse vídeo, não porque eu sou o porta-voz dele, mas porque, se você sentiu que precisava ouvir isso, é porque há algo em movimento dentro de você. Algo sagrado, algo que talvez nem tenha nome ainda, mas que já pulsa, já pede passagem. E se você tiver coragem de escutar até o fim, talvez não encontre a resposta que procurava, mas encontre algo ainda mais valioso, o som da sua própria alma voltando a falar. Então fique, silencie junto. Não corra para entender,
Não se apresse para curar. Apenas escute, porque nesse momento, o que você chama de silêncio pode ser a presença mais amorosa de todas. E talvez, só talvez, Deus esteja sussurrando exatamente isso. Eu nunca te deixei. Eu só esperei você escutar. Se esse conteúdo falou com você, se em algum lugar do seu silêncio você sentiu que foi visto, escreve nos comentários: eu escuto. Isso não é só uma frase. É um compromisso com sua própria escuta. É um gesto simbólico que diz: eu estou aqui. Eu sigo firme, mesmo sem entender. Agora, vamos juntos mergulhar na primeira parte desse processo. Você já implorou por uma resposta que nunca veio? Já gritou em silêncio, de joelhos, com o peito apertado, esperando que o céu se rasgasse em alguma revelação? Já chorou escondido, esperando que Deus se manifestasse, que alguma força superior dissesse: vai ficar tudo bem? E o que encontrou foi só mais silêncio? Esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é linguagem. É presença velada. É Deus falando de um jeito que o ego não entende, mas que a alma reconhece. O que chamamos de ausência divina, muitas vezes é uma pausa sagrada. É o espaço entre o que você era e o que está se tornando. E essa pausa dói, porque o nosso ego odeia o não saber. Ele quer controle, respostas, mapas, mas a alma sabe que o silêncio é o espaço onde o milagre se prepara. E quando Deus silencia, não é porque te abandonou, é porque confia que você está pronto para escutar o que ninguém mais pode escutar por você. Carl Jung dizia que quando a alma está pronta, os sinais aparecem por dentro. Não nos barulhos do mundo, mas nos sussurros internos. Deus cala para que você comece a ouvir a si mesmo, para que você perceba que a fonte que você procura fora sempre esteve dentro. Mas para acessar essa fonte você precisa atravessar o deserto, e o deserto é mudo, o deserto é escuro, o deserto é o lugar onde a fé é purificada da expectativa. Nesse silêncio, tudo que é ilusão morre. As crenças que te sustentavam começam a ruir. O personagem que você criou para sobreviver se dissolve. E isso parece abandono, parece injustiça, mas é parto. É um parto espiritual. Você está sendo desfeito, não por castigo, mas por amor. Porque só quando você perde todas as muletas, você descobre que pode andar com as próprias pernas. Só quando ninguém te escuta, você descobre o som da sua própria voz. Muitos acreditam que Deus fala com milagres, sinais espetaculares, intervenções visíveis. Mas Ele também fala pelo não, pela espera, pela demora, pelo silêncio que te obriga a olhar para dentro. E quando você olha, não encontra respostas, encontra feridas. E são essas feridas que, uma a uma, começam a ensinar, a mostrar, a limpar. Cada ferida vira uma professora. Cada lágrima vira um livro sagrado. Cada silêncio, uma oração sem palavras. Talvez você esteja atravessando essa fase agora, sentindo-se perdido, desconectado, sem forças. Mas o que você chama de desconexão pode ser uma reconexão mais profunda sendo gestada. Quando Deus silencia, Ele está te separando do ruído do mundo, está te retirando de tudo que te distraía. E nessa separação, você se encontra. Porque no fundo, é isso que Ele quer te mostrar, que você nunca esteve só, apenas cercado de vozes que não eram a sua. Esse silêncio é sagrado. É o terreno fértil onde sua nova identidade está sendo formada. Não corra dele, não preencha com distrações. Não tente apressar o processo, porque nesse vazio está tudo o que você mais precisa: clareza, coragem, inteireza. Deus não fala alto quando quer que você confie. Ele sussurra, ele se cala, ele espera você amadurecer ao ponto de reconhecer que a ausência dele é só o outro lado da presença. Escutar esse silêncio exige entrega, exige rendição, exige que você pare de pedir para que a vida volte a ser como era. Porque não vai. E isso é uma bênção. Porque o que está nascendo agora é muito maior, mais real, mais seu. E nesse nascimento silencioso, você não precisa provar nada. Não precisa ser forte. Só precisa sustentar, aguentar o vazio.
acolher o não saber e confiar que, em algum momento, o silêncio se tornará palavra. Mas a palavra já não virá de fora, virá de dentro, e é aí que a escuta vira cura. Quando você para de buscar respostas externas e começa a reconhecer o divino em cada parte do seu processo, no choro contido, no cansaço inexplicável, na solidão que parece insuportável, tudo isso é Deus em silêncio, é Deus sem palavras, é Deus operando. E talvez Ele esteja te dizendo agora: eu confio tanto em você que me calei, porque sei que você já pode escutar o que só o silêncio revela. A vida também silencia, e quando ela silencia, não é castigo, é convocação. Porque há momentos em que tudo desacelera, os projetos travam, as conexões esfriam, os sonhos perdem o brilho, o corpo cansa sem motivo aparente. Você olha ao redor e sente como se tivesse sido esquecido, como se estivesse vivendo em câmera lenta, enquanto o mundo segue em alta velocidade. Mas essa pausa estranha não é estagnação. É uma linguagem secreta. É a forma como a vida te chama para dentro, para o que estava sendo evitado, abafado, ignorado. A linguagem do vazio é sutil, mas ela grita quando você aprende a escutar com o corpo, e o corpo sempre sabe. Antes da mente, antes da consciência, antes da explicação racional, o corpo já está sentindo a fadiga que não passa, o nó na garganta, a insônia, a sensação de estar se afastando de tudo. A vida não está contra você. Ela só está tentando te mostrar que o caminho antigo não serve mais. Que a versão de si que você sustentava está desmoronando porque você está pronto para algo mais verdadeiro. O vazio é o espaço onde a alma começa a emergir. Quando o externo silencia, o interno pode enfim ser ouvido. Mas essa escuta é difícil, porque ela exige coragem para sentir o que dói, para admitir que o relacionamento já não faz sentido, que o trabalho está sufocando, que aquela vida que você construiu com tanto esforço já não vibra. E a dor não está em reconhecer isso, a dor está em resistir, em tentar manter o que já não se sustenta, em fingir que não sente o que está gritando por dentro. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste. E o vazio, quando não é escutado, vira sintoma, vira colapso, vira adoecimento, porque a alma não aceita ser ignorada por muito tempo. Ela começa a se manifestar em forma de ansiedade, apatia, desconexão. Você acha que está sem energia, mas na verdade está carregando o peso de uma vida que não te representa mais. E essa desconexão é o alerta, é o aviso silencioso de que você precisa parar, olhar, ouvir. Porque há algo novo querendo nascer. E esse nascimento só acontece no escuro. A linguagem da vida não é feita só de conquistas e fluxos, é feita de pausas, de encerramentos, de perdas. E essas perdas são muitas vezes livramentos, mas você só entende isso depois. No meio do processo tudo parece caos, desordem, injustiça. Parece que a vida te puniu, que tudo deu errado. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma limpeza, um realinhamento. O que não era real está sendo retirado. Não para te ferir, mas para abrir espaço para o que é essencial. É nesse ponto que muitas pessoas desistem, porque o silêncio da vida parece ausência de sentido, parece castigo, parece fracasso. Mas é nesse silêncio que você descobre o que realmente importa. É quando ninguém te aplaude, ninguém te valida, ninguém te explica nada, que você começa a sentir o que te move de verdade. É quando a rotina perde a lógica, quando os planos desmoronam, que você escuta o chamado. E o chamado quase sempre vem do escuro, vem da dor, vem do vazio. Esse vazio é fértil, mas só floresce para quem suporta, para quem não preenche com distração, com correria, com mais do mesmo. O vazio exige presença, exige escuta, exige entrega. Ele não quer ser resolvido, quer ser atravessado. E enquanto você tentar se livrar dele, ele vai crescer. Mas se você parar, respirar e perguntar, o que está tentando nascer aqui? Ele começa a falar, não com palavras, mas com sensações, sonhos, intuições,
com uma clareza que não vem da lógica, mas da alma. É nesse território que a vida te encontra. Quando você solta o controle, quando para de lutar contra o que está sendo pedido. Porque às vezes a vida está pedindo que você pare, que você se retire, que você sinta, que você se escute. Se isso é insuportável para um ego treinado a produzir, agradar, funcionar. Mas é essencial para uma alma que quer viver com verdade. E a verdade não grita, ela sussurra. Ela se esconde no silêncio. Quando você começa a escutar essa linguagem, algo muda. Você percebe que não está em colapso, está em transição. Que o que parecia fim é, na verdade, o início de um outro tempo. Mais lento, mais seu, mais profundo. E esse tempo precisa ser respeitado. Não dá para apressar um nascimento. Não dá para forçar um florescer. É preciso confiar no processo, mesmo quando tudo parece parado, porque o que está parado por fora pode estar florescendo por dentro. E se a vida está silenciosa com você agora, se tudo parece parado, confuso, sem sinal de melhora, talvez seja porque algo muito sagrado está sendo refeito em silêncio. Talvez esse silêncio seja um pacto entre a vida e a sua alma, um pacto de transformação profunda. E tudo o que você precisa fazer é continuar escutando. Você cresceu acreditando que alguém viria te salvar, que em algum momento surgiria uma presença capaz de curar o que você nem sabia nomear. Um amor que tapasse os buracos, um mestre que trouxesse respostas, um terapeuta, um guru, um amigo, alguém que dissesse: eu sei exatamente o que você sente e vou te tirar daí. E talvez até tenha aparecido alguém, mas não durou. Porque não é assim que a verdadeira cura acontece. Cura não é algo que vem de fora. Cura é algo que se revela por dentro. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai te salvar. Ninguém pode te curar, porque a dor que te atravessa é sua, e só você tem a chave para ela. As pessoas podem acompanhar, podem acolher, podem amar, mas elas não conseguem entrar no lugar onde a sua alma foi ferida. Não conseguem tocar as cenas que te moldaram, não conseguem resgatar o pedaço de você que ficou preso num trauma antigo. Isso é seu. E isso não é solitário, é sagrado. Jung falava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você é profundamente pessoal, intransferível, incomunicável em sua essência. Ninguém pode percorrer esse caminho por você, e ao mesmo tempo, ninguém pode impedir que você o percorra. E quando você começa a caminhar, mesmo sem saber para onde está indo, você ativa forças internas que estavam adormecidas. Não porque você ficou mais forte, mas porque parou de buscar força fora. Você não precisa de ninguém para se curar. E isso não significa que você não precise de amor, de companhia, de afeto. Significa apenas que a raiz da sua dor não será resolvida pelo outro. E isso muda tudo, porque você para de esperar, para de culpar, para de condicionar sua libertação à presença ou ausência de alguém. Você entende que o seu processo é só seu e que há um poder gigantesco em assumir essa responsabilidade. A cura começa quando você para de fugir, quando aceita entrar nos cômodos internos que sempre evitou, quando olha para a criança ferida e não pede que alguém a abrace, você mesmo a abraça. Você senta com ela. Você ouve o que ela nunca conseguiu dizer. Você valida sua dor. E ali, naquele gesto silencioso, começa uma transformação que ninguém vê, mas que muda tudo, porque é um reencontro com a sua própria essência. É claro que ajuda externa é bem-vinda. Um terapeuta pode guiar, um amigo pode ouvir, um vídeo pode tocar, mas nenhum deles faz o trabalho por você, porque a cura não está na técnica, nem no conselho, nem na mão estendida. Está no momento em que você decide sustentar o que sente. Está no instante em que você escolhe não se abandonar mais. Está na coragem de olhar para dentro e dizer: eu vou até o fim com isso, porque é minha dor e é minha libertação. Essa autonomia não é frieza, é maturidade espiritual. É quando você entende que ninguém entende exatamente o que você sente e que isso não é um problema. É um chamado. É a vida te dizendo: vai,
É você por você agora. E isso pode parecer triste no começo, mas logo vira empoderador. Porque se ninguém tem o poder de te curar, então também ninguém tem o poder de te impedir. Você não depende, você é livre. A partir desse lugar, os relacionamentos mudam. As conexões se tornam mais verdadeiras, porque você já não se aproxima esperando ser salvo, se aproxima para caminhar junto. Já não exige cura, exige presença. Já não pede que o outro segure sua dor, apenas que respeite seu tempo. E isso transforma tudo. Porque agora você se pertence. E quem se pertence não se perde em ninguém. Essa consciência muda até sua relação com Deus. Porque você para de pedir milagres externos e começa a reconhecer os pequenos milagres internos. O dia que você conseguiu levantar, o momento em que chorou sem se julgar, o instante em que sentiu orgulho por ter dito não. Tudo isso é cura. Tudo isso é reconexão com algo maior, algo que está dentro e não fora. Algo que não te abandona, mesmo quando tudo parece escuro. Você não precisa de ninguém para se curar. Precisa apenas decidir que não vai mais se abandonar, que não vai mais esperar que a vida resolva por você, que não vai mais adiar o reencontro consigo mesmo, porque é nesse reencontro que tudo começa. É ali que a dor vira força, o silêncio vira guia, a ferida vira portal, e a solidão deixa de ser ausência e se torna santuário. Escutar é um dos atos mais subestimados da existência. A maioria das pessoas acha que escutar é algo passivo, algo que se faz enquanto o outro fala. Mas escutar de verdade é uma postura interna, é um poder que exige presença radical. Silêncio interno, abertura, escutar a si mesmo, escutar a vida, escutar Deus. Isso não é para os apressados, é para os corajosos, porque escutar de verdade é se colocar diante do que você passou a vida tentando evitar. Quando você se cala por dentro, algo começa a emergir, e esse algo muitas vezes não é bonito. É a dor que você fingiu que superou, é a verdade que você escondeu de si mesmo. É a voz da alma pedindo socorro, e a maioria das pessoas tenta abafar essa escuta, corre para se distrair. Liga a televisão, aumenta o volume da vida, se afoga em redes sociais, compromissos, listas intermináveis. Tudo isso para não escutar, porque escutar dói. Mas é essa dor que cura. A escuta é o lugar onde a transformação começa. É no momento em que você para de buscar conselhos, respostas, soluções rápidas, e começa a escutar o que o seu corpo está dizendo, o que o seu silêncio está revelando, o que o seu cansaço está gritando, que a cura real se inicia. E essa escuta não precisa de técnica, precisa de entrega. Precisa de disposição para ficar com o que é, para não fugir, para não interpretar nem justificar, só escutar. Jung falava que o inconsciente fala com imagens, símbolos, sonhos, sintomas, e que se não escutamos ele grita, e se ainda assim não ouvimos ele colapsa. A escuta é a única forma de impedir o colapso, mas não a escuta racional, linear, intelectualizada. A escuta simbólica, profunda, intuitiva. Aquela que acontece quando você para tudo e pergunta: o que está tentando nascer aqui? O que essa dor quer me mostrar? E depois, espera, em silêncio, com reverência. Escutar também é não se apressar em reagir, é não tentar consertar o que sente, é permitir que a emoção fale até o fim. É dar espaço para a raiva sem agir sobre ela. É deixar o medo existir sem buscar alívio imediato. É aceitar que há dias em que não há explicação, só presença. A escuta é o campo onde a alma se sente segura para emergir. E se você não cria esse campo, ela se cala. E a vida começa a te empurrar cada vez mais até que você escute a força. Escutar é um ato de poder porque exige que você desative o personagem. Exige que você se despe das certezas, que admita, eu não sei, que confesse, eu preciso me ouvir. E isso é raro num mundo que valoriza respostas rápidas, performance emocional, segurança superficial. Escutar é um ato de resistência. É dizer, eu não vou fingir, eu não vou me distrair, eu vou sentir tudo. E sentir tudo
É o começo da liberdade. Muitas pessoas querem curar, mas não querem escutar. Querem alívio, não querem verdade. Querem sair da dor, mas não querem saber de onde ela veio. E enquanto for assim, a dor volta. Porque tudo que não é escutado repete. Tudo que não é acolhido adoece. A escuta é a porta de saída do ciclo da repetição. É quando você para de fugir e começa a entender. Não para racionalizar, mas para integrar, para transformar a dor em sabedoria. A escuta não resolve na hora. Ela revela, ela aprofunda, ela reorganiza o caos interno. E aos poucos, começa a surgir uma paz que não vem da ausência de dor, mas da presença de si. Uma paz que nasce do fato de você não estar mais se traindo, de estar enfim se escutando, mesmo sem saber o que fazer com o que escuta, mesmo sem ter resposta, porque às vezes a resposta é o silêncio sustentado com dignidade. Escutar é também aceitar que você não vai ouvir o que quer, vai ouvir o que precisa. E isso inclui verdades duras, como o fato de que você se abandonou por anos, de que fingiu por muito tempo, de que precisará recomeçar. Mas, ao escutar isso, você começa a se reunir, começa a voltar, começa a ocupar o próprio corpo com verdade. E isso por si só já é cura, já é milagre, já é reencontro com Deus. Porque Deus não grita, Ele sussurra. Ele fala nos detalhes, nos sonhos, nos arrepios. Ele fala naquele pensamento que insiste em voltar, naquele sentimento que você não consegue mais ignorar, naquele silêncio que pesa, mas que, se escutado, alivia. E quando você escuta com o coração inteiro, percebe que nunca esteve só. Percebe que Ele sempre falou, só estava esperando você escutar. Suportar o processo talvez seja uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer, porque o processo não tem mapa, não tem prazo, não tem garantias. O processo é desconfortável, confuso, silencioso. Ele não respeita a sua pressa, nem se adapta à sua lógica. Ele simplesmente acontece, muitas vezes no escuro, muitas vezes sem aviso, muitas vezes sem te dar escolha. E é nesse lugar que a alma é moldada, não na resolução, mas na resistência silenciosa que sustenta a travessia. É comum querer fugir nessa hora, buscar atalhos, encontrar alguém que diga o que fazer, buscar respostas místicas, soluções rápidas, fórmulas prontas. Mas o processo não respeita isso, porque ele não quer que você escape. Ele quer que você se veja, que você se encontre, que você se sustente mesmo sem entender. Suportar o processo é isso, não correr quando tudo parece desmoronar, não desistir quando nada faz sentido, não se anestesiar quando a dor grita. É permanecer. Contudo, você vai sentir raiva, vai sentir cansaço, vai se perguntar por que Deus permitiu isso, vai se revoltar contra a vida, vai implorar para sair. E tudo isso faz parte. O processo inclui a revolta, o luto, a exaustão. Não existe uma forma bonita de atravessar. Existe apenas a honestidade. E ser honesto com o que sente já é um tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade sem maquiagem, sem performance, sem dogma. Só você, tentando não se abandonar. Carl Jung dizia que a cura acontece quando você consegue sustentar o conflito, quando você para de tentar resolver e começa a aguentar. Porque o que transforma não é a resposta, é a resistência com presença. É o corpo dizendo, eu não entendo, mas eu fico. É a alma dizendo, dói, mas eu não fujo. É o espírito dizendo, é escuro, mas eu não apago a minha luz. Esse tipo de resistência não endurece, purifica. Suportar o processo é permitir que a dor faça o que precisa fazer. Que ela quebre o que está velho, que ela revele o que está escondido, que ela purifique o que estava contaminado. Porque essa dor não está tentando te destruir, está tentando te devolver a si mesmo, está tentando te fazer renascer sem as máscaras, está tentando te tornar inteiro, mas isso só acontece quando você para de lutar contra ela e começa a caminhar com ela. Você não precisa suportar com força.
Suporte com verdade. Suporte com cansaço, se for o caso. Suporte chorando, suporte deitado, suporte em silêncio. Suportar não é resistir com rigidez, é permanecer com entrega. É estar no meio da travessia e dizer: eu não sei onde isso vai dar, mas eu sigo. E essa decisão de seguir, mesmo sem garantia, muda tudo, porque ativa algo dentro de você que estava adormecido, algo que talvez você nunca tenha acessado antes, sua alma em estado bruto. Vai ter um momento em que tudo vai parecer inútil, em que você vai olhar para os lados e pensar: eu não aguento mais. E é nesse ponto, justamente nesse ponto, que o processo está mais perto do fim, porque o ego está exausto. E quando o ego se cansa, a alma pode, enfim, assumir. Não com pressa, não com respostas, mas com uma sabedoria silenciosa que começa a reorganizar tudo por dentro, aos poucos, sem barulho, sem explicação. Suportar também é confiar, não em certezas, mas na própria experiência. Confiar que o que está acontecendo, por mais doloroso que pareça, tem um propósito oculto. Que esse vazio, essa solidão, essa pausa forçada, estão gestando algo. Estão limpando o terreno para algo novo. E esse novo não vem enquanto você estiver tentando voltar para o antigo. O novo só vem quando você diz: eu aceito não saber, eu aceito não controlar, eu aceito atravessar. Você não vai sair desse processo sendo o mesmo, vai sair mais sensível, mais presente, mais conectado. Vai sair mais inteiro. Porque tudo o que foi arrancado, a pressa, a fuga, o excesso, a mentira, estava te impedindo de viver com verdade. Suportar o processo é, no fundo, um ato de amor. Amor por si. Amor pela própria jornada. Amor por uma versão sua que ainda não nasceu, mas que já te chama do outro lado da dor. E se você está nesse ponto agora, se tudo está desmoronando, se o silêncio está ensurdecedor, se a dor está insuportável, fique, apenas fique, continue, respire, sinta, permaneça, não como quem sofre em vão, mas como quem está sendo refeito. Porque está, mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não entenda. Suportar o processo com esperança é confiar que, no fim, tudo o que você sentiu vai florescer. Esperança não é otimismo barato. Não é pensamento positivo. Não é fechar os olhos para a realidade e repetir que vai dar tudo certo. Esperança é fé sem prova. É continuar acreditando mesmo quando nada ao redor confirma essa crença. É permanecer com o coração aberto no meio do caos. É confiar não porque tudo está indo bem, mas justamente porque tudo está desmoronando. E ainda assim, você sente que existe algo além. A esperança verdadeira nasce no escuro. Ela é filha do silêncio, da perda, da dor. Ela não nasce quando você tem todas as garantias, mas quando você não tem nenhuma. Quando o diagnóstico é negativo, quando a relação terminou, quando a conta está zerada, quando ninguém entende o que você está vivendo. E mesmo assim, você sente que precisa continuar, não porque sabe o que está fazendo, mas porque algo mais profundo te empurra para frente. Esse algo é a esperança, e ela não grita, ela sussurra, ela se manifesta em pequenos gestos, no dia em que você levanta mesmo sem vontade, no suspiro fundo que te impede de desistir, na lágrima que cai, mas não te paralisa. A esperança está nos detalhes, no fato de você ainda estar buscando sentido, ainda estar escutando esse vídeo, ainda estar tentando. E isso por si só já é milagre. Muita gente confunde esperança com expectativa, mas são coisas diferentes. Expectativa é condicional. Se isso acontecer, eu vou ficar bem. Esperança é incondicional. Mesmo se nada mudar, eu continuo acreditando. Expectativa gera frustração. Esperança sustenta. Expectativa cobra do mundo. Esperança confia na vida. Expectativa exige resultados. Esperança se alimenta do invisível. Carl Jung dizia que aquilo que damos sentido se torna suportável. E a esperança é exatamente isso. Um sentido oculto que ainda não conseguimos nomear, mas que já nos sustenta. Não é ilusão,
Não é fantasia, é uma força ancestral que diz: ainda não acabou. E não importa quantas vezes você quebrou, quantas vezes achou que não aguentaria. Se você ainda está aqui é porque a esperança ainda mora em algum canto seu. A esperança também ensina paciência. Ela te tira da pressa por resultados e te coloca no ritmo da alma. Ela te lembra que processos verdadeiros não seguem o relógio humano, que o tempo da cura, da reconstrução, da transformação é outro, mais lento, mais interno, e que apressar o florescimento pode matar a flor. Esperança é saber esperar sem se desesperar. É sustentar a ausência sabendo que ela também é presença, só em outra linguagem. Em algum momento, você vai querer desistir dela. Vai achar que está se iludindo. Vai se chamar de bobo. Vai se dizer: já deu, não adianta. E tudo bem. A esperança verdadeira também cansa, também vacila. Mas ela não morre fácil, porque não depende da sua força. Ela está além de você. É como se Deus soprasse dentro de você uma centelha que não se apaga, por mais que tudo tente apagá-la. Essa esperança é o que te conecta com algo maior, mesmo que você não saiba o nome disso, mesmo que você não tenha religião, crença, doutrina, porque a esperança não é religiosa, é espiritual. Ela é o elo entre a dor e o renascimento, entre a queda e a reconstrução, entre o fim e o começo. Ela não explica, ela sustenta, não resolve, mas segura, e isso já é muito. Então, se hoje tudo o que você tem é a esperança, segure firme nela, mesmo que com mãos trêmulas, mesmo que em silêncio, mesmo que sem fé alguma, porque a esperança também vive em quem perdeu a fé. Ela é aquela parte sua que insiste, que repete: só mais um dia. E um dia vira outro, e outro, até que você olha para trás e percebe: você sobreviveu. Não porque tudo melhorou rápido, mas porque a esperança não te deixou afundar. Esperança é saber que há vida além da dor, mesmo que agora só haja dor. É confiar que esse vazio tem um sentido que ainda não se revelou. É permanecer, mesmo ferido. É respirar fundo e dizer: eu não entendo, mas eu continuo. Porque no fim, a esperança não é certeza de que tudo vai dar certo. É a coragem de continuar, mesmo quando tudo parece ter dado errado. Chega um ponto em que você para de esperar uma resposta externa. Para de buscar sinais no céu, frases em livros, conselhos de quem nunca pisou onde você está. Você se cansa de procurar fora. E é nesse cansaço sagrado que a verdadeira resposta começa a emergir. Não como uma ideia clara, mas como uma sensação silenciosa. Algo muda por dentro. Uma presença se instala. Você ainda não sabe o que é, mas sente. E pela primeira vez, em muito tempo, não se sente completamente perdido. Essa resposta não tem palavras. Ela não te diz o que fazer, não aponta caminhos, não desenha o mapa. Ela apenas se faz presente, como se dissesse: eu estou aqui. E esse aqui não é no mundo, é em você, é na sua respiração, no seu silêncio, no seu corpo cansado que mesmo assim continua. É na dor que não te matou, é na lágrima que caiu sem que ninguém visse, é na tua resistência silenciosa. A resposta não chega de fora, ela nasce da tua travessia. Carl Jung dizia que quando você se depara com o inconsciente, tudo o que era externo começa a se reorganizar, porque algo interno foi tocado. A resposta que nasce no silêncio é isso, um movimento interno que, pouco a pouco, começa a mudar a forma como você sente, como você vê, como você reage. Não muda o mundo, muda você. E isso muda tudo, porque o mundo continua o mesmo, mas agora você o atravessa com outra presença. Essa presença não elimina a dor, mas ela dá à dor um lugar, um nome, um sentido. Você começa a entender que aquela crise, aquele colapso, aquele abandono, não vieram para te destruir, vieram para te acordar, vieram para te trazer de volta para si, vieram para revelar quem você é de verdade, quando não está tentando agradar, funcionar ou se salvar.
A resposta é você, inteiro, vivo, presente, capaz de sustentar sua própria existência com dignidade. Quando a resposta nasce no silêncio, você para de pedir garantias, para de implorar por certezas. Você aprende a andar mesmo no escuro, aprende a respirar mesmo quando dói, aprende a se amar mesmo quando ninguém mais parece importar. E essa é a maior libertação, porque você não depende mais de confirmação externa. Você sente que há algo em você que é inabalável, algo que não grita, que não precisa convencer, que só é. Essa resposta silenciosa te reconecta com a sua alma. E a alma, quando se reconhece, te entrega força. Não a força da performance, mas a força do enraizamento. Você já não precisa mais parecer forte. Você apenas é, mesmo frágil, mesmo vulnerável, mesmo em ruínas. Você entende que estar quebrado não te faz menos digno, que estar em silêncio não te torna menos espiritual, que estar confuso não te desconecta de Deus, te aproxima dele. Essa resposta te devolve ao corpo, ao agora, as pequenas coisas que você antes ignorava. O som da água, o cheiro do café, o calor do sol no rosto. Você começa a perceber beleza onde antes só havia pressa. Começa a se emocionar com detalhes. Começa a respirar mais fundo. Não porque tudo melhorou, mas porque você parou de fugir. E quando você para de fugir, o mundo inteiro muda de cor. Mesmo que continue o mesmo, a resposta que nasce no silêncio não vem de forma lógica. Ela vem como um estado de ser, um estado onde você já não precisa explicar, onde você pode simplesmente viver. E viver aqui não é voltar ao que era, é iniciar algo completamente novo. Algo que talvez não tenha nome ainda, mas que vibra em outro ritmo. Um ritmo mais seu, um tempo mais honesto, uma vida mais verdadeira. E quando você percebe isso, algo se organiza dentro. Um alívio leve, quase imperceptível, mas real. Como se, depois de tanto tempo, a casa tivesse reencontrado seu morador. E essa casa é você. O lugar onde você habita com presença, com escuta, com coragem. E mesmo que o silêncio volte, ele não te assusta mais. Porque agora você sabe, o silêncio fala. E quando fala, tudo começa a se alinhar. Então, se você ainda não encontrou a resposta que procurava, talvez seja porque ela não era para ser ouvida. Era para ser sentida, sustentada, vivida. E se esse vídeo te levou até aqui, talvez tudo o que você precise agora é honrar esse silêncio. E confiar que em algum lugar profundo, você já sabe, chegamos até aqui juntos. E se você permaneceu, mesmo com o peso das palavras, mesmo com o silêncio entre uma dor e outra, é porque algo dentro de você está pronto para esse novo ciclo. Um ciclo que não depende mais de respostas externas, mas de escuta interna. Um ciclo em que você já não implora por salvação. Você se acolhe. Já não exige sinais no céu. Você se curva diante da sua própria respiração. Já não espera que o mundo melhore. Você começa, lentamente, a se refazer por dentro. Essa travessia não termina agora. Ela continua. Mas agora você carrega algo que antes não tinha. Presença. Você está mais presente em si. Está mais íntimo da sua dor. Está mais respeitoso com o seu processo. E essa presença é tudo. É o que te impede de se abandonar de novo. É o que te sustenta nos dias em que tudo parecer escuro. Porque o escuro não é o fim, é o útero. É onde tudo começa a nascer de novo. Você pode sim voltar a cair. Pode sim se sentir fraco. Pode sim esquecer tudo isso por um momento. Mas agora você tem um ponto de retorno. Um lugar interno onde pode se reencontrar. Porque algo em você despertou. E esse despertar não precisa de euforia. Ele não precisa de aplauso. Ele só precisa de continuidade, de respiração, de silêncio. De passos pequenos, mas constantes. Você não precisa correr. Só precisa seguir. O caminho ainda é longo, mas agora você sabe que não está só. Mesmo quando estiver sozinho, não estará só. Porque agora você escuta, agora você reconhece, agora você sente,
E sentir, mesmo que doa, é sinal de que há vida pulsando aí dentro. E onde há vida, há possibilidade, há reconstrução, há redenção. A sua alma não está perdida, ela está em obra. Deus não te abandonou. A vida não te esqueceu. Tudo o que pareceu silêncio era preparação, era cuidado velado, era proteção disfarçada. E agora que você escutou, que você atravessou, que você sentiu, agora que você sustentou o silêncio com dignidade, algo novo pode nascer. Não com pressa, não com barulho, mas com verdade. Uma verdade que ninguém pode tirar de você. A cada vez que o mundo te parecer ensurdecedor, volte para dentro. A cada vez que a dor parecer insuportável, sente com ela. A cada vez que a esperança parecer frágil, respire fundo e lembre-se, ela nunca se foi. Só se recolheu para que você amadurecesse. Você não está sendo punido. Está sendo refinado. Está sendo lapidado pelo tempo, pelo silêncio, pela dor. Tudo isso a serviço do seu florescer. Que você continue, que você se respeite, que você se escute mesmo nos dias em que não tiver mais palavras. Que você escolha permanecer mesmo sem entender, porque o que você sente é sagrado e o que você viveu aqui é irreversível. Algo já mudou, algo já se abriu e você nunca mais será o mesmo, mesmo que tudo pareça igual. E se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Foi resposta, foi toque, foi lembrança. Foi Deus te dizendo, através de mim, através da sua própria escuta: você consegue, você é capaz, eu estou aqui. E isso basta, isso sustenta, isso transforma. Agora, é com você. Cuide desse silêncio, honre essa travessia, porque ela é a semente da sua liberdade. Se em algum lugar desse processo você se sentiu visto, amparado, ouvido, escreve nos comentários: eu continuo. Essa frase é mais do que engajamento. É pacto com a sua jornada. É declaração silenciosa de que você está presente em si. E se você sentiu que esse vídeo foi uma resposta que você precisava, compartilha com alguém que também esteja em silêncio. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é saber que não está sozinho.